Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num livro que faz uma conexão, assim, fascinante entre fé e ciência. Mente de Cristo, a neurociência da nova criação, do Márcio Bringente. E a proposta dele é bem ousada, viu? Usar o que a gente sabe hoje sobre o cérebro, a neurociência, para entender melhor a transformação espiritual. E logo de cara, o livro já joga na mesa uma pergunta bem direta, que vai direto no coração do debate. É um confronto imediato que já define qual é o campo de batalha que a obra vai explorar: a nossa própria mente. Será que é a nossa forma de pensar que molda a nossa fé? Ou é o contrário? Então, para a gente entender essa jornada, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a gente fala sobre essa batalha pela mente. Depois, o que de fato significa ter a mente de Cristo. Aí vem a parte surpreendente, a ponte entre fé e neurociência. Na sequência, as ferramentas práticas para a mudança e, por fim, qual é o objetivo de tudo isso. Vamos começar então por essa guerra que acontece dentro da gente. Então, a primeira grande ideia do livro é a seguinte: a maior batalha espiritual do nosso tempo não acontece lá fora, em arenas externas, mas sim dentro dos nossos próprios pensamentos. O que o autor aponta aqui é uma espécie de curto-circuito, sabe? Muitas pessoas têm fé, acreditam, mas os seus padrões de pensamento continuam operando numa lógica totalmente diferente. Uma lógica que foi moldada pelo medo, pela escassez, enfim. A fé aponta para uma direção, mas a mente continua remando para outra. E é aqui que está o X da questão. De um lado, tem uma mente que foi programada por anos com base em limitações. Do outro, um espírito que, segundo a obra, já conhece a verdade, a identidade em Cristo. O grande desafio que o livro se propõe a resolver é justamente esse: como alinhar a mente com aquilo que o espírito, no fundo, já sabe. Ok, se o problema é essa guerra interna, qual seria a solução, né? O livro apresenta essa solução como um despertar para uma nova identidade, a nova criação. E olha, a definição de nova criação que ele traz é radical. A ideia não é só dar uma melhorada, uma reformada no velho eu. Não é uma versão 2.0. É uma substituição completa. É um nascimento do que ele chama de uma nova espécie espiritual. E a base para tudo isso está nesse versículo aqui, que o livro trata como um verdadeiro código de recriação mental. Ou seja, não é só uma promessa para o futuro, mas uma declaração de um fato que já aconteceu e que a mente precisa agora assimilar. Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais única do livro. Essa ponte que ele constrói entre a espiritualidade e a ciência moderna. O ponto central aqui é que a fé não é algo passivo, sabe? Não é só um sentimento. Segundo o livro, ela é uma força ativa, um código biológico do reino, que é capaz de literalmente reprogramar fisicamente os caminhos neurais do nosso cérebro. E essa conexão que o livro faz é fascinante. Aquilo que a neurociência hoje chama de neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do cérebro de se reorganizar, é o que a Bíblia, segundo o autor, já ensina há milênios como a renovação da mente. É como se a ciência descrevesse o como isso acontece e a fé acionasse o quem faz acontecer. E não para por aí, não. A obra vai além da neurociência e também integra conceitos de outras áreas. Usa a PNL para a gente entender a linguagem da mente, o coaching para ajudar a definir alvos de fé e até pega alguns princípios da mecânica quântica para falar sobre a natureza da realidade. E o mais interessante é que tudo isso é conectado com as escrituras. Tá, muito legal tudo isso na teoria, mas e na prática? Como é que a gente faz para sair do campo das ideias e aplicar isso? Bom, o livro dedica uma parte bem importante a exercícios práticos para reescrever ativamente esses padrões mentais. A proposta do livro, então, vira um treino mental mesmo, em 4 passos bem práticos. Primeiro, é preciso identificar aquele pensamento limitante que sempre aparece. Segundo, encontrar uma verdade bíblica que bate de frente com ele. Terceiro, e esse passo é crucial, associar uma emoção forte a essa nova verdade. E quarto, repetir, repetir e repetir. A neurociência nos diz que em cerca de 21 dias, um novo caminho neural de fé começa a se fortalecer. E o ponto de virada, o epicentro dessa reprogramação toda, é a cruz. É ali que a mudança de identidade acontece. A ideia é que a transformação não vem pelo esforço ou pela culpa, mas pela aceitação de uma nova história que começa ali, trocando a narrativa do eu ferido pela do eu redimido. Beleza, mas no final das contas, para que tudo isso? Qual é o objetivo dessa jornada toda de transformar a mente?
O autor resume o objetivo final com uma ideia que é muito poderosa. A transformação da mente não é o destino final, é o veículo. É o ponto de partida para que uma realidade espiritual, o reino, saia do campo das ideias e comece a se manifestar de forma concreta no dia a dia. Ou seja, o que se promete no fim da linha é uma vida onde os pensamentos internos começam a moldar a realidade externa, gerando mais propósito, mais paz e a expressão prática dos valores do reino. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um canal de manifestação. E a gente termina com a pergunta que o livro deixa no ar, sabe? Uma provocação para a gente levar para casa e refletir. Afinal, se os nossos pensamentos de fato criam a nossa realidade, que realidade a gente está construindo agora mesmo?